Alô você! Como prometido, estou aqui de volta para a gente falar sobre a última parte de Revolução Industrial, né? Nós falamos na primeira parte lá de como era o cenário, como estava vivendo a Inglaterra nesse período. Depois, nós entramos nas informações, digamos, técnicas sobre a Revolução Industrial, a questão de número, a questão de como o processo de produção evoluiu, né? E aí, então, hoje nós voltamos aqui para falar das pessoas que estavam presentes, das pessoas que viviam, das pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Então, da população da Inglaterra e, consequentemente, dos outros países que se desenvolveram, né? Que também entraram nesse processo de revolução industrial, da implantação dessa grande produção em massa, tá certo? Olha só, primeiro vamos falar aqui que a revolução industrial ela trouxe intensas mudanças, e essas mudanças não eram só econômicas, essas mudanças também eram mudanças na vida das pessoas. Para começar, nós tivemos o êxodo rural. O que é êxodo rural, professor? É a fuga. Êxodo é fuga. Então as pessoas fugiram do campo, saíram do campo, deixaram de morar no ambiente rural, deixaram de viver da terra, dessa produção agrícola, né? A grande maioria da população mundial vivia da produção agrícola desde o surgimento das primeiras aldeias, cidades. Então a atividade econômica mais importante era até então, de modo geral, né? A gente falando de modo geral, era até então a produção de alimentos, tá certo? Então, a Revolução Industrial, ela veio trazer uma mudança brusca, e aí sim, nós podemos dizer uma mudança mundial nesse modo de vida, nesse modo de ganhar dinheiro, de poder sustentar a sua família. Então, vamos lá, então. Nós tivemos ali a criação ou o aumento da região periférica, porque essas pessoas vieram do ambiente rural sem condições de se instalar em locais apropriados, com saneamento básico, com construções adequadas, então foram se instalando ao redor das cidades. Até porque, pessoal, as fábricas, elas eram distantes das cidades. Até hoje existe a preocupação em muitas cidades de botar as suas fábricas em um local que seja um pouco distante, porque há necessidade de uma produção em períodos diferentes. Em grandes cidades, as fábricas elas acabam não parando. Em auge de produções, elas acabam não parando, elas não param. Então, ela precisa estar num local um pouco distante para que não atrapalhe o sossego dos ambientes residenciais, tá certo? Então, por ser um pouco distante das cidades, por causa desse barulho, né? Por causa da fumaça, enfim. Então, essas fábricas se instalaram em ambientes distantes dos grandes centros, tá certo? E as pessoas foram morar perto dessas fábricas porque também não existia transporte público, tá certo? Vamos lembrar aí que a Revolução Industrial foi que deu o pontapé nessa ideia de transporte de pessoas em massa, né? Com os trens, com as locomotivas, tá certo? Como é que era a vida de trabalho desse povo? Olha só, até porque, mais uma justificativa para essas pessoas morarem perto das fábricas. Famílias quase inteiras eram utilizadas. O trabalho feminino, infantil, ele é utilizado desde sempre, né? A gente sabe disso. Só que agora, esse trabalho foi sistematizado, ou seja, essas pessoas tinham horário de trabalho e recebiam salário por isso. Os salários, a gente nem precisa dizer aqui, que eram baixíssimos, então a utilização de mulheres e também crianças. Por que mulheres? As mulheres, às vezes, elas eram utilizadas, tinha necessidade de utilizar o trabalho feminino em um trabalho mais minucioso, um trabalho mais, diria que técnico, né? A mulher, ela tem um poder de concentração um pouco, talvez, melhor que o homem seja, ainda mais nesse período, ele era mais utilizado para trabalho de força bruta mesmo, tá certo? E as crianças, porque tinham locais entre essas máquinas que eram muito pequenos, então utilizava-se a criança por ter um tamanho menor. E o salário era pequeno, então utilizava quase que toda a família para poder ter o sustento familiar. O trabalho era quase que exclusivo apenas para comprar alimentos. Olha só, a gente sabe que
nessa época, acredita-se aí que o horário de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas por dia, chegava até 15 horas. Então hoje, se você reclama aí que trabalha 8 horas por dia, às vezes trabalha 8 horas e meia para você não trabalhar no sábado, né? 8, 9 horas, enfim. Você reclama aí, ou às vezes trabalha 7 horas corrido, você reclama que trabalha nesse horário. Imagina as pessoas que trabalhavam nesse período da Revolução Industrial. Haja a necessidade de uma produção em massa, tá certo? E essa produção nem era igual hoje. Hoje as máquinas são autônomas. Nós sabemos que depois da terceira Revolução Industrial nós temos essa autonomia dessas máquinas, tá certo? Até pela utilização de certos combustíveis, tá ok? Olha só, a expectativa de vida era de 55 anos, a expectativa média de vida era de 55 anos na Europa, principalmente na Inglaterra, porque as pessoas passavam muito tempo trabalhando. Hoje a gente sabe que o lazer, ele acaba esticando os seus dias aqui na Terra, então a expectativa de vida era muito baixa. Mesmo com os avanços na medicina, né, essa expectativa de vida era baixa, tá ok? E isso tudo acontecia por diferentes fatores, tá ok? Diante de todas essas questões, diante de todas essas situações, não há como não se revoltar, tá certo? Você está sendo explorado, você está sendo usado, então não há como você se revoltar. O que acontecia então? Diversas revoltas operárias. Entre essas revoltas operárias, apesar do nosso livro didático não trazer, eu posso citar aqui o ludismo. Esses caras, eles invadiam as fábricas no período que ela não estava funcionando e quebrava. Então a ideia era sabotar essas máquinas, porque muitas dessas pessoas acreditavam que o seu trabalho era prejudicado por causa dessas máquinas. Então tinha que voltar àquele modo das oficinas, né, da manufatura. Lembra lá, né? Artesanato, manufatura, revolução industrial, processo industrial. Então, que tinha que voltar àquele processo da manufatura, tá certo? É isso inicialmente. Depois, percebeu que o grande problema da revolução industrial, nessa ótica, era o sistema de trabalho, era o sistema exploratório, e não necessariamente a máquina. Então, começou a se voltar contra o sistema, aos organizadores, né, a quem detinha o poder de organizar esse sistema, ou seja, a burguesia industrial. Então, surgiu aí os primeiros sindicatos. Então os sindicatos surgiram com essa ideia boa, apesar de que depois a gente vê inúmeras situações de sindicatos que se venderam, né, e tudo mais. Coisa de homem, coisa de ser humano. O ser humano, ele pode ser corrompido, né? Então é o único ser que eu diria que pode ser corrompido, ou é corrompido mais facilmente, porque um animal não deixa de ser gato, por exemplo, um gato não deixa de ser gato se você tentar convencer ele a qualquer coisa. Pede para ele latir, que você vai dar uma comida para ele, ele não vai latir. O homem, ele tem uma ideia fixa, por exemplo, uma religião, deixa ele passando fome, depois disso para ele renegar a religião que ele vai comer, talvez ele consiga, talvez ele ceda a essas atitudes mais facilmente. Tá certo? Então o homem é um ser que pode ser corrompido. Então os sindicatos nasceram para defender os trabalhadores. Nesse contexto, os primeiros sindicatos ainda não eram chamados de sindicatos inicialmente, eram apenas organizações de trabalhadores. Depois, posteriormente, passou a se chamar sindicato. Olha só que interessante aqui, pessoal. Olha só que negócio interessante aqui. Trago aqui uma curiosidade que o nosso livro didático traz, que é o crescimento populacional. Olha só esses números aqui que são legais, eu até anotei para vocês. No ano 1 depois de Cristo, ou seja, no nosso ano 1, há cerca de 2020 anos atrás, a população mundial era cerca de 500 milhões de pessoas. Então, 500 milhões de pessoas viviam na Terra. Isso é a estimativa de todas as pessoas que ocupavam a Terra, a população mundial, tá certo? Em 1750, para ser mais exato, isso pulou, olha só, não é um grande avanço não, de 500 milhões para 800 milhões. Agora, aí que está o grande boom, aí que está a grande evolução, o crescimento exorbitante. Em 2015, a população mundial era de cerca de 7,3 veja bem,
bilhões de pessoas. Hoje, estima-se que a população mundial é de 7,7 bilhões de pessoas. Então, de 500 mil, lá no ano 1, quando Jesus nasceu, de 500 mil pessoas para hoje, 7,7 bilhões de pessoas. Tá certo? Isso levando em consideração inúmeras doenças. Nós hoje estamos passando por um período de doença mundial. Tá certo? É até interessante a gente fazer algumas analogias. Tiveram diversas lives, diversas produções aí falando disso, gripe espanhola, enfim. E a gente pode colocar aí nessas doenças de extermínio, né, doença de que afeta em massa, por exemplo, a peste bubônica, né, que afligiu lá a Europa e chegou aqui no Brasil, tá certo? O Nordeste, o Sudeste foi muito atingido aí, foi atingido com grande força aí por essa peste aí, que é a peste negra, tá certo? Mas olha só que interessante, mesmo com toda essa quantidade de doenças, mesmo com tudo isso, a gente pode ver que os avanços na medicina, a qualidade de vida, através da luta, através das organizações, através das mudanças sociais, desde a Revolução Industrial até hoje, nossa aula aqui, ela está acontecendo, esse vídeo está acontecendo graças à Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial não é toda ruim, não é todo bom, mas a gente consegue aí tirar coisas boas e ruins, como tudo na vida, O ser humano, ele, como diz o filósofo, ele não é uma constante em alguma coisa, né? Ele tem sua linha, ele tem seu pensamento, ele tem seus posicionamentos, mas ele tende a poder tomar decisões diferentes, de tomar decisões divergentes. Isso é interessante porque a gente percebe isso também na Revolução Industrial, como todos os acontecimentos que envolvem seres humanos. Existem coisas boas e coisas ruins, tá certo? Eu espero ter contribuído com você. Eu espero ter ajudado e nos nossos próximas aulas aí lá no Google Sala de Aula, nós vamos publicar aí as atividades referentes a esses nossos 2 vídeos e eu fico muito feliz por você estar participando, já agradeço aqui. Lembrando que esse nosso conteúdo é do 2º bimestre e nós já estamos quase nos preparando para o recesso do meio do ano. Então faça suas atividades, deixa tudo em dia, para que você curta, para que você se divirta, para que você descanse aí nesse período que é comum aí do nosso recesso do meio do ano, tá certo? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!